Glory. Por falar nisso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Muitos irmãos estão viajando, estão com suas famílias. Isso é bom, também faz parte. Outros já estão retornando. Aleluia. Havia um mistério muito interessante na vida de Sansão. Nós, com a nossa cabeça religiosa, imaginamos Sansão um cara bombado, todo musculoso. Sansão, o homem mais forte da história. Sansão sozinho venceu um exército com 900 filisteus. Sozinho ele arrancou a porta de uma cidade, saiu com ela nos ombros. Rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Pegou 300 raposas. Imagina pegar uma raposa. Ele pegou 300. E você talvez pense que Sansão era um homem visivelmente poderoso e forte. Por exemplo, como era Saul. Saul era assim. Saul, dentre a multidão, se destacava, diz a palavra de Deus. Eliabe, o primogênito de Jessé. Mas Sansão não. Sansão era uma pessoa comum, mas fazia coisas extraordinárias. E a Bíblia é muito clara quando a Bíblia ensina o motivo pelo qual Sansão fazia essas coisas extraordinárias. A Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus de tal maneira se apossava de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga o cabrito. E o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e se apossava dele de tal maneira que... Então os feitos de Sansão, eu não estou dizendo que ele era magrelo, mas talvez ele era até um cara magrelo, baixinho. Não estou dizendo isso, a Bíblia não diz isso. Nem também não diz que ele não era musculoso. Mas eu tenho uma forte tendência de pensar que ele era muito comum, porque todo mundo queria entender o segredo dele. Como uma pessoa com aquela aparência tão comum, tão normal, conseguia efetuar feitos tão extraordinários. Então você percebe que sobre a vida de Sansão havia um mistério. Na verdade, esse mistério foi rigidamente guardado desde que o anjo visitou a sua mãe, seu pai. E o anjo disse para eles muito claramente que Sansão seria um nazireu. Ele não cortaria o cabelo, ele não tocaria em mortos. Todos os princípios de um nazireu estariam sobre a vida dele. E ser nazireu era o seu mistério, era o seu segredo. Desde que nasceu até que ele foi enganado por Dalila, Sansão nunca havia cortado o cabelo. Talvez a única coisa extremamente diferente que todos viam sobre Sansão era aquela cabeleira enorme,
Eu não sei se ele deixava ela solta, se ele amarrava, como Sikhs na Índia, né? Fazia um bolo de cabelo assim, enorme. Se ele fazia uma trança. Eu acho que ele fazia trança, porque a Bíblia diz sobre as tranças, né? O fato é que, enquanto Sansão guardou o mistério, ele nunca foi vencido. Enquanto Sansão guardou aquele segredo com Deus, meu irmão, você precisa ter segredos com Deus. Você precisa crescer da sua intimidade com Deus, num nível que entre você e Jesus tem um teretetê que ninguém sabe. E tem um teretetê que ninguém sabe, e é por aí que as coisas acontecem na sua vida. Nós não somos um povo comum, ainda que quem olha para nós pense assim. Nós somos um povo extraordinário, porque sobre nós veio o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que tomava Sansão, toma você. O mesmo Espírito que tomava Sansão, toma você. E toma você para propósitos específicos. No caso de Sansão, ele sozinho livrou Israel da mão dos filisteus. Gideão, Deus usou 300. Davi tinha 30 valentes. Jesus tinha 12. Não tem regra. Tem um Deus que decide fazer, e quando ele decide fazer, está decidido. Se ele resolver que ele vai usar você para uma grande obra, ele vai usar você para uma grande obra. Se ele resolver que vai usar um povo, ele vai usar um povo. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele é Deus. Levanta a sua mão direita e grite comigo bem alto: o Senhor meu Deus é Deus. Você não está na terra para ter uma passagem em branco. Deus planejou que você viesse. Deus pensou em cada detalhe da sua vida. Você está aqui hoje porque isso estava marcado na agenda de Deus. E a unção que está caindo aqui hoje nunca mais cairá. O óleo é renovado todo dia. O vinho, quanto mais velho, melhor. Óleo não. Óleo, quanto mais velho, pior. Fica rançoso. O vinho envelhecido tem um alto valor. Um óleo envelhecido não tem valor nenhum. Então, a unção que está nesse lugar, hoje, sobre você, é única. E você não vai voltar para sua casa da mesma maneira que você entrou nesse lugar. Levanta a sua mão e diga forte comigo: e o Espírito do Senhor. Você vai dizer seu nome, eu vou dizer o meu, ok? Tomava o Weber de tal maneira que etc, 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 etc. Não, meu irmão, você não vai ter uma vida comum, não. Você vai ter uma vida no poder de Deus. Você vai ter uma vida no sobrenatural. Você vai ter uma vida cheia da glória de Deus, cheia da unção de Deus. Deus vai ser uma marca na sua história. Vou repetir isso. Deus, Ele vai ser uma marca na sua história. Agora o nosso problema, e eu vou falar agora um pouco da alma, é que
nós temos muitas vezes uma alma que não está pronta para o sobrenatural, que não está pronta para o chamado, que não está pronta para os passos que o Espírito Santo quer te levar a dar. E o que você tem que entender está escrito aqui em 1 Coríntios 14, verso 2. Olha aqui. Eu falo e você repete. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. O segredo da palavra de hoje está aqui. Diga, ninguém o entende. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de fácil compreensão? Ou você é uma pessoa misteriosa? Se você é uma pessoa de fácil compreensão, você está andando no natural. Porque se você andar com Jesus, haverá sempre um mistério na sua vida. Aqui diz que quem fala em outra língua, não fala com homens, fala com Deus. A minha mente está infrutífera, o meu raciocínio lógico está do lado, mas a mente que criou todas as coisas está em operação. A mente criadora, gestora, sustentadora de todas as coisas está em operação. E eu estou aqui sendo curado do meu passado, resolvendo o meu presente e garantindo o meu futuro. Simplesmente através de uma linguagem sobrenatural. Agora, quando você consegue se livrar da religião, você começa a ganhar identidade própria. Você descobre que finalmente, espiritualmente, você tem uma digital, que você não se parece com ninguém, que você é único, e que a beleza do Evangelho, e que a beleza da vida espiritual, é que você foi criado por Deus, e Ele jogou a cópia, o molde fora. Não tem ninguém mais no universo igual a você, e ninguém pode cumprir o seu chamado. Ah, se eu não responder, Deus levanta outro. Impossível. Se você não responder, o que seria feito através de você não será feito. Deus não levanta outro. Deus não tem plano B quando o assunto é você. Vou repetir isso. Deus não tem plano B quando o assunto é você. Deus tem um monte de plano B, C, D, E, F, G, H, quando o assunto é nos livrar, é nos dar vitória, é nos dar uma nova chance, é abrir caminhos, é abrir portas. Mas quando o assunto é você, Ele não tem o plano B. E você, querendo ou não, será acompanhado por Deus pelo resto da sua vida. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Isso nunca vai mudar. Você nunca estará num lugar de pecado, num lugar de fraqueza, num lugar de queda, num lugar de decepção, num lugar de dureza de coração, em que você consiga se distanciar do amor de Deus. Sim, você pode se afastar de Deus, mas Deus não se afasta de você. Diga para 3 pessoas perto de você: você está frito, Ele não vai te largar mais nunca. Fala para 3 não. Levanta suas mãos com um sorriso lindo no rosto e diga: eu estou pego.
essa após a palavra do Senhor. Eu estou pego. Eu estou pego. Aleluia. Mas aqui diz que quando eu falo em línguas, eu não falo a homens, mas eu falo a Deus, e ninguém me entende. E o que eu estou começando a conhecer na vida espiritual é que esse ninguém me entende não é apenas no sentido do que eu estou falando. Eu estou começando a entender que eu passo a ter uma vida espiritual que ninguém entende. Isso está confirmado em 1 Coríntios capítulo 2, quando diz que o homem espiritual não é julgado por ninguém. Pastor, onde você quer chegar essa noite? Eu quero chegar na peculiaridade que existe entre você e Deus. E eu quero chegar num ponto hoje, para que você tenha coragem. A palavra é essa, coragem. Você precisa ter coragem de assumir o que Deus projetou para a tua vida. Porque talvez você não vai ser compreendido. Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem. Querido, está todo mundo te elogiando, tem um problema. Então existe uma singularidade, existe uma peculiaridade, existe uma individualidade, existe uma coisa única entre você e Deus, nessa oração sobrenatural, que vai gerar uma vida única, que não tem cópia. Nenhuma pedra do edifício de Deus é igual. Elas são iguais em Babilônia, mas na Nova Jerusalém não há nenhuma pedra igual. O negócio é bruto. Mas nós temos vergonha. A gente está tão longe, irmãos, muitas vezes, de andar no que Deus quer que nós andemos, que a gente tem vergonha de falar em línguas perto da pessoa que está perto da gente. A gente tem vergonha, muitas vezes, de dar um pulo da presença de Deus, dançar na presença de Deus. Tem gente que ele tem chumbo no pé, mas ele não pula. Eu não estou falando que você tem que dançar. Eu estou falando da atitude do seu coração. Cada um adora a Deus como sente liberdade para adorar, amém? Eu não quero aqui, agora todo mundo tem que pular. Não, eu não estou falando isso. O que eu quero te mostrar é que o que Deus tem para você, você vai ter que ter peito para encarar. Olhos não viram. Isso significa os meus olhos, os olhos do pastor Geraldo, os olhos da pastora Araceli, os olhos do pastor Suzano, do pastor Joey. Olhos não viram. Ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para tu. Ninguém viu o que está planejado para ti, ninguém viu, ninguém ouviu. Se alguém viu, não é para você. Se alguém ouviu, não está falando a seu respeito. Se já penetrou em coração de alguém, é para aquele alguém, não para você. A unção de Sansão vai cair aqui hoje em nome de Jesus. Faz uma cara de leão, diga para esse irmão que está ao seu lado: você vai rasgar leão no meio, você vai pegar a raposa, você vai matar filisteu. Sacode o seu irmão e fala: você vai arrancar a porta da cidade com a mão. Você fará proezas em Deus. Você fará proezas em Deus. Você fará proezas em Deus. E o tempo das proezas em Deus chegou nesse lugar. O tempo das proezas
certezas em Deus chegou nesse lugar. As doenças não vão te parar mais, o pecado não vai te parar mais, principados e potestades não vão te parar mais, e nem o plano dos homens para você te parará mais. Certas profecias você irá rasgar, porque não são profecias, são profetadas. Certos ensinos você vai jogar no lixo, porque não alimentam o seu chamado. Certos pregadores que passaram na sua vida, Deus vai apagar da sua memória, porque eles não trouxeram graça, eles trouxeram lei. Eles não trouxeram o poder do sangue, eles trouxeram o poder da condenação. Você não se sente motivado, você se sente desmotivado, mas Deus te trouxe para esse lugar para reprogramar você, para mudar sua mente e arrancar aquela desmotivação e te encher de entusiasmo, esperança, fé, coragem para assumir aquilo que é seu. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, olha no olho dele e fala assim: você não está entendendo, irmão. Põe a mão no ombro dele, diga para ele, por favor. Fala assim, ele está pregando sobre a sua vida, fala. É a respeito dos próximos 800 trilhões de anos. Querido, presta atenção. Você acha que o seu chamado vai começar aqui e terminar em 40 anos? Não, daqui a 800 trilhões de anos, você vai continuar cumprindo a sua carreira. Nossa, pastor, isso é muito forte. Claro, Deus é eterno e tudo que Ele faz é eterno. O que Ele me deu não é para o tempo, o que Ele me deu é para a eternidade. A diferença é que não vai ter mais diabo para a gente lutar, não vai ter mais pecado para a gente pisar em cima, não vai ter mais enfermidade para a gente receber a cura. O mal não existirá mais, mas o chamado continuará para sempre. Fica imaginando Suzano lá na glória daqui a 1 trilhão de anos, tocando não sei o que. Deve ser um violão redondo assim, um negócio redondo, né? Aí milhões caem no poder de Deus lá no céu, aleluia. Imagina quem falou também? Está selada essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos tão longe de conhecer Deus e deixarmos Ele agir nas nossas vidas como Ele quer agir. Mas eu declaro que isso vai começar a mudar essa noite, em nome de Jesus. Pergunta para mim, por quê? Porque nós temos uma linguagem sobrenatural. Olha o versículo 4, 1 Coríntios 14. Versículo 4. Pois o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Aleluia. Eu posso falar esses mistérios, e a Bíblia diz que esses mistérios que eu falo, ninguém me entende, mas se tornam parte da construção do meu espírito. Olha o versículo 14, como prova disso. Versículo 14, de 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Agora, o meu espírito, ele é a base do meu ser. O meu espírito é o fundamento do meu ser. É sobre o meu espírito que está a minha alma e o meu corpo. E debaixo do meu espírito está o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus é o fundamento do meu espírito, e o meu espírito é o fundamento da minha alma e do meu corpo. Então, a palavra diz lá no Salmo 139, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No momento que houve a concepção. Por isso o aborto é algo de Satanás. O salmista disse: teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, no momento da concepção, em que o espermatozoide entrou no óvulo, ali não tem forma humana. Ali Deus já estava olhando para você. Ali Deus já estava olhando para você e falando: aquele lá vai ser meu adorador. Aí ele diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos eles, sem que nenhum deles houvesse ainda. Estou citando Salmo 139. Ou seja, antes que você viesse ao mundo, a sua história já estava contada. Você já é famoso no céu antes de nascer. Lá no céu já contavam histórias a seu respeito antes de você passar pela terra. O céu não trabalha com o tempo como nós trabalhamos. O céu não enxerga o tempo como nós enxergamos. Nós temos uma mente e uma alma limitada no tempo. No céu não. No céu você já é conhecido antes de nascer. Tem gente aqui, eu não sei quantos, mas que já é famoso lá há 2000 anos. Há 10.000 anos. Eu fico imaginando o Pai nas suas reuniões celestiais contando a sua história. E para eles, não é que você irá nascer, para eles aquilo já era real. O céu é o lugar da fé. A fé vem de lá. E fé é. Por isso o Verbo se fez carne. Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, e o Verbo se fez carne. Havia um livro de Leomar, agora Leomar está em carne e osso, vivendo o que o seu livro conta. Não é só Jesus que se fez carne, você se fez carne. Ah, pelo amor de Deus, gente, bate o pé no chão, dá uma glória a Deus, faz alguma coisa. Finge que está entendendo, dá glória a Deus. Fala para o teu irmão, finge que você está entendendo, irmão, fala para ele. É simples, levanta as duas mãos bem alto, diga assim bem forte comigo: a Bíblia é a história do Filho de Deus. A Bíblia é Jesus. Na eternidade passada, o nome dele não era Jesus, era Logos, palavra, Verbo. Aí diga assim bem forte comigo: e o Verbo, a Bíblia, a palavra, se fez carne e habitou entre nós.
Agora, preste atenção, a Bíblia é a história de Jesus. Tem uma Bíblia que é a sua história. Pastor, isso é heresia. Eu vou te provar que não é. Salmo 139. Diga comigo: teus olhos me viram. A substância ainda informe. Fala, gente. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foram escritos todos os meus dias. Mais forte, igreja. Foram escritos todos os meus dias. E chegou o tempo em que o verbo, chamado Éber, veio a esse mundo. Aleluia! E no teu livro não há registro de doenças. No teu livro não há registro de derrotas. Você vai aguentar a pancada? No teu livro não há registro de pecados. Que isso, pastor? Eu já pequei muito. Está escrito no meu livro. Não, está escrito: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Dos seus pecados eu não me lembrarei. O meu livro é limpo. Eu tenho ficha limpa na glória, por causa do sangue do Cordeiro. Mas entenda que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não há como o pecado vencer você. Você já venceu o pecado. Juliana, presta a Bíblia. Thank you. Esse aqui é o livro da Juliana. No livro dela não há registro de pecados. Quando Deus abre a história da Juliana, Ele não encontra pecado. Porque Deus não escreveu. No teu livro foram escritos. Quem escreveu? No teu livro foram escritos. Quem escreveu? E ele escreveu pecados? Mas ele sabia que você ia pecar. Por isso o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Quando chegava o momento que ele teria que escrever pecado, o fulano pecou, ele tinha nas mãos dele o sacrifício. Não, ela está perdoada. E continuava escrevendo. Espírito Santo, o que você acha da gente colocar isso aqui na história da Juliana? Aí Jesus, curioso, perguntou: é Sander? É o Sander? Jesus perguntou: é o Sander. Quem vai ser ele? Ele vai casar com ela. E ele foi escrevendo: o Sander vai casar com ela. E o Sander vai ser meio barrigudinho. Aí, quando o livro da Juliana terminou, o pai disse assim: como é que nós vamos fazer para isso funcionar? Quando ela nascer? Ela vai nascer na década de 60. Década de 70.
Década de 80. Brincadeira. E o pai perguntou, como é que nós vamos fazer, hein? Aí o Espírito Santo disse, deixa comigo. Eu conheço o livro da Juliana de capa a capa. Pai, eu vou morar nela. E eu vou ajudar ela a cumprir o propósito dela. Aí Jesus entrou na conversa e disse, mas ela é muito carnal. Ela vai te atrapalhar, Espírito Santo. Eu estou vendo aqui na história. Jesus olhou na história e percebeu, a Juliana vai atrapalhar, ela nem vai querer o Sander. Porque ele é muito feio. Feio nada, ele é lindo. O mais bonitão do Brasil. E o Espírito Santo, e Jesus disse, Espírito Santo, você vai morar nela, mas ela não vai deixar você fazer nada. Aí o pai disse, eu já sei. Eu vou dar para o Espírito Santo uma linguagem sobrenatural. Aí Jesus argumentou, só que nós não podemos deixar ela entender, porque senão ela não vai orar. E o Espírito Santo disse, ótima ideia, eu vou deixar a mente dela infrutífera. Nós vamos driblar a carne dela. Mas o Deus que começou a boa obra há de cumprir até o dia de Cristo. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte, a salva de palmas ao Senhor. Forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia! Querido, eu vejo barreiras caindo nessa noite. Eu vejo demônios caindo nessa noite. Eu vejo situações sendo arrancadas da tua vida. Eu vejo pessoas saindo da sua vida e pessoas entrando na sua vida. Eu vejo portas se abrindo e portas se fechando. Deus é soberano em cumprir o que Ele planejou sobre a tua vida. E Ele te deu o Espírito dEle. Ele te deu uma linguagem sobrenatural. Aleluia! Por que a Bíblia diz línguas estranhas? Porque você vai ser meio estranho. Nós não somos saduceus, irmãos. Que isso, pastor? Não entendi. Vou repetir, olha para mim. Nós não somos saduceus. Nem fariseu. Mas o saduceu, ele não cria em espíritos, não cria em anjos, não cria em ressurreição. E todos os sumos sacerdotes eram saduceus. Espírito religioso, trazendo ceticismo para dentro da obra de Deus. Não, meu irmão, você tem que ter coragem de assumir a sua identidade espiritual. Ah, mas eu vou perder muitos amigos. Concordo. Ah, mas eu vou ser perseguido muitas vezes. Ah, eu acho que você até apedrejado depois dessa. Se eu começar a acreditar no que Deus está falando comigo, não vai dar certo. Olha, você pode perder muitos amigos e você pode até ser apedrejado. Mas eu te garanto, você vai encontrar a sua família. Você vai encontrar a sua alma gêmea.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Verbo se fez carne. E Geraldo se fez carne. Heber se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória do Filho de Deus na terra, em Cristo Jesus. Então, querido, ativa essa linguagem sobrenatural. Ativa essa linguagem sobrenatural. Deixa Deus mudar você por dentro. Deixa Deus arrancar as plantas que Ele não plantou. Deixa Deus mudar os conceitos que Ele não colocou. Deixa Deus transformar o que precisa ser transformado. Entregue-se no altar da oração. Não desperdice a sua vida entregando ela nas mãos da carne. Ganhe a sua vida entregando ela nas mãos do Espírito. Você recebe essa palavra?